Vamos lá, gente, vamos falar sobre a aula importante de hoje, que é baseada em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo o que você faz. E seus planos serão bem-sucedidos. Abre para você ver, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, consagre ao Senhor tudo o que você fizer. Quando usamos o Provérbios 16:3, ele diz aqui, como fundamento, né, que eu trouxe para essa aula, a gente pode organizar as 5 áreas principais da vida como meta, claras e lições práticas para ajudar no planejamento de 2025. Então, eu trouxe esse capítulo, né, de Provérbios para auxiliar a gente. E ele fala aqui o seguinte, vamos lá. Áreas espirituais, área espiritual. A primeira área em que a gente precisa pensar, talvez você fale assim, oi, Margarita, por que logo a área espiritual? Porque nós somos um espírito, estamos dentro de um corpo. Se você observar, quando toda a tua área espiritual ela está organizada, vê se não é diferente. Para pensar, fala comigo aqui. Vocês já tiveram essa experiência? Quando você não está bem espiritualmente, as coisas não ficam meio desandada, né? Não fica tão alinhada como você gostaria que ficasse. Então, quando o espírito da gente está alinhado, toda a nossa alma e nosso corpo vai sofrer o impacto dessa relação espiritual. Isso é inerente, não tem o que fazer. É diferente quando a gente só prepara a alma e o espírito está, não ora, no jejum, não tem alinhamento, não está buscando a Deus, está atribulada. Né? Então, a área espiritual, crescendo em comunhão com Deus, dedicar tempo diário à leitura bíblica e oração. Gente, o que eu vou fazer? A partir de janeiro, eu já preparei aqui um PDF para dar para vocês. A gente vai fazer um programa de leitura de Bíblia de 6 meses, tá? Para ficar suave. Quantos capítulos por dia, Margarita? 7. Vai ser uma média. Então, eu quero que você ponha esse propósito aí no seu coração. Então, é meta de 2025 com propósito. Já escreve isso aí. Põe esse propósito. E qual vai ser a sugestão que eu vou dar? Em vez de você ler, digamos que você não tenha tempo de ler naquele dia, você vai ouvir. Então, você vai botar um horário que você vai estipular. Pela manhã, vou acordar e já vou acordando ouvindo. À noite, antes de dormir, eu já vou ouvir os 7 capítulos. Quando eu não consigo ler, eu faço isso. Eu vou botar na programação dentro de um aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo aqui, que é esse aqui, de Bíblia. Hoje tem muitos aplicativos, né? Então, eu vou... E ele me dá a possibilidade de ouvir. Sabe? Ó. Ele me dá a possibilidade de ouvir. Ele vai passando. Deixa eu ver aqui. Ele é muito bom. Todos vocês podem usar. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Deixa eu botar aqui Provérbios. Você, leal companheiro de jugo, que as ajude. E é bom que, às vezes, a interpretação da pessoa, né, é bem diferente, né? 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com O que a gente faz? Ok, obrigada. Vai ouvindo. Você está ali fazendo um café, você está ali tomando um café, você está ali e já vai prestando atenção. Então, coloque essa meta. Se você não puder ler, ouça. Ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir, tá? Então, viu aqui a nossa experiência. Então, dedique tempo diário. Semana que vem, segunda-feira, eu vou estar disponibilizando o PDF com todo o conteúdo que a gente vai viver aí durante janeiro no nosso devocional, tá? O devocional vai ser 40 dias de palavra, ou seja, a gente vai começar em Gênesis. Eu vou começar junto com vocês. A gente vai ficar juntos 40 dias. Depois vocês vão dar continuidade, tá? De tempo em tempo eu vou parando para ver se a gente tá, como é que tá vocês nessa parte, tá? Então, lembre-se disso. Isso é uma meta que você estabelece com Deus, tá? Então, você vai começar comigo. A gente vai começar no dia 7 de janeiro, anota aí. Dia 6 eu vou começar a imersão, quem está comigo na imersão.
No dia 7 de manhã, 7 horas, a gente já começa o nosso devocional com jejum. Que aí você tem uma semana aí para se organizar, para se preparar, né, depois do ano novo, para poder você começar. No dia 7 de janeiro, a gente começa o nosso devocional. Crescimento e comunhão com Deus. Então, leitura. Porque a fé vem pelo ouvir. É um alimento diário. A Mantalita, como assim? Nós desenvolvemos musculatura espiritual. Então, ouça a palavra. Jamais ponha um horário determinado. Eu vou acordar e já, pum, já cliquei no botão e já vou fazer as coisas ouvindo aquilo ali. Ouvindo. Se você puder parar, a sua meta for, não, quero ler ela durante esses 40 dias, eu vou ler os capítulos, né? Os 7 capítulos. Então, vão ser 7 capítulos por dia, tá? Participar de um ministério na igreja, um grupo de estudo bíblico. Se envolva num estudo bíblico na igreja. Toda igreja, geralmente, tem um estudo bíblico, né? Que começa no início do ano. Então, se envolva. Também é crescimento espiritual. Memorizar um versículo por semana relacionado à confiança em Deus. Procura, esse ano, fazer isso. Memorizar versículos. Porque na hora que você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar desses versículos. Para você usar eles como arma de guerra, tá? Quando você precisar falar. Praticar um jejum mensal com um propósito definido. Vai ser o que a gente vai fazer aqui, o nosso jejum de 40 dias. Eu vou passar para vocês como que vai ser na próxima segunda-feira, tá? Então, o que a gente tira de lições nessa primeira área de espiritual? Estabeleça um altar diário. Cria um espaço de oração e devocional em sua casa. Se você ainda não tem, cria. Aquele momento que você vai falar assim, eu vou no meu quarto, eu vou orar, é o momento de eu... Né? Quem tá comigo aqui na sala de intercessão, as intercessoras, é muito importante você ter esse espaço, né? Para você falar assim, para o pessoal da sua casa saber. Olha, eu estou indo na minha salinha de oração, olha, eu estou indo no quarto orar. Então, aqui em casa, depois de algum tempo, né, eu fui construindo essa mentalidade neles, né? Eu fui falando assim, olha, vou lá no quarto orar, porque eu tenho um quarto, né? E eu fiz aqui do quarto também esse espaço com o escritório. Então, eu falei, estou indo lá orar. Mas se você tiver outro ambiente que você possa criar, isso é muito importante. E as pessoas vão entender e vão respeitar que aquele é o seu momento. Quando você identificar isso para eles. Criança, esposo, eles vão saber, minha mãe entrou no quarto para orar. E isso vai criar neles uma memória, né? De que você estava ali, tinha uma vida de oração. E você gera para eles também esse legado, né? Então, praticar, cria um espaço de oração e devocional em casa. Jornada com propósito. Escolha um livro da Bíblia para estudar em profundidade. Então, o que eu quero ensinar vocês aqui para crescimento? Ainda estamos dentro da primeira área, que é espiritual. Pega um livro da Bíblia esse ano, você vai ler a Bíblia toda ou vai ouvir a Bíblia toda durante 6 meses, que vai ser o nosso propósito. Pega um livro da Bíblia esse ano e faz o quê? Profundidade. Estuda com profundidade. Vai pegar provérbios. Por exemplo, eu vou pegar provérbios. Eu já estudei provérbios, vou pegar provérbios novamente. Agora eu vou estudar com profundidade cada capítulo. Pensando, meditando, pesquisando no que está falando ali. Então, sempre tira assim, um livro da Bíblia, fala, esse ano eu vou tirar o livro de Esté, esse ano eu vou tirar o livro de Daniel, esse ano eu vou tirar o livro de a carta de Paulo, né? Aos Coríntios, aos Romanos, e vou estudar ela com profundidade. Aí você fica o ano todo, os 6 meses, estudando só aquele livro, com profundidade, porque isso faz com que gera em você um estudo mais profundo da Bíblia, nenhum livro que já vai ser uma grande coisa, porque na maioria das vezes a gente lê, né? Como vai ser a nossa leitura durante o ano, né? Nós vamos ler, que já é um bom sinal, né? Porque nem ler, muitas vezes, a gente não lê. Só lê quando está na igreja, está no ambiente. Então, vamos ter a lei devocional de 6 meses e eu quero te orientar, sugerir que você busque um livro da Bíblia, aquele que Jesus vai falar com você. Você olha e fala assim, Jesus, que livro que eu vou estudar da Bíblia esse ano com profundidade? Pronto, ele vai falar com você, tá? Eu dei sugestão aqui como Salmos e Provérbios. Outra coisa, planejamento espiritual. Use um diário para anotar promessas de Deus, resposta de oração e reflexão. Outra coisa, muitas vezes, eu vou anotando assim no papelzinho, que Deus está me falando, é uma coisa que aconteceu, mas aquele papel se perde. Então, esse ano eu estou comprando um livro para mim, um caderno para mim, né? Uma agenda, mas de preferência um caderno. Porque às vezes a agenda não tem muito espaço. E você vai anotar todos os dias os insights que vêm na sua mente. Aquilo que o Espírito Santo falou, uma situação que aconteceu. Por quê? Porque no final você vai lembrar, trazer a memória, você vai orar. Você vai lembrar das coisas que aconteceu. Meu Deus, aconteceu isso, eu já nem lembrava mais. Entendeu? Então, minha orientação para você.
Use um diário para anotar promessas de Deus, respostas de oração e reflexões. Prática de jejum espiritual. Dedicar-se a fazer um jejum por semana. E eu coloquei aqui, ó, de 12 a 18 horas. Ah, vou fazer de 6 horas. Você já fez de 6 horas o ano todo. Agora começa a intensificar esse jejum. Pelo menos um por semana, ou um de 15 em 15 dias. Tenta fazer aí de 18 horas. Com líquido, tá? Aí você estabelece a água, o chá, que você vai beber, mas faz um de 18 horas. O que é isso? Para um desafio maior. Quanto mais você vai se desafiando espiritualmente, mais resultado espiritual você vai ter. Quando eu começo a fazer esse jejum de 40 dias, que eu comecei o primeiro, né? Foi em 2022. 2022. Eu vi que foi um salto espiritual na minha vida. As coisas foram começando a mudar. Intensifica, né? Você vai ver uma intensificação, mas o preparo também seu vai aumentando com o jejum. Porque nesse período, quando você faz um jejum de oração de uma quantidade de hora dessa, você está muito mais ligado espiritualmente. É interessante. Então, por exemplo, esse de 40 dias que a gente vai fazer, se você já conseguir fazer de 12 horas para cima, os dias que você for estabelecer, já faça, tá? Geralmente, eu faço 23 horas. Durante essas 23 horas, né, eu estabeleço os líquidos que eu vou beber. Eu vou passar esse PDF para vocês semana que vem. E ali eu fico naquela ligação durante essas 23 horas e 1 hora de alimentação. Eu te conheci nessa época do jejum, ó, a Lucinéia falando. Foi, né? Isso aí, Lu. E Deus vai trazer mais gente para cá. Vamos lá. Então, entenderam, né? Crescimento. Quer crescimento espiritual, quer autoridade espiritual, jejum. Jejum é a ferramenta poderosa, tá? É ela que vai nos capacitar para isso, para esse crescimento. Então, saindo agora dessa parte, né, da meta espiritual, tem aqui um versículo bíblico, que é Mateus 6,33, pode guardar ele também. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, vamos ver quais são as outras coisas? Vamos lá. A gente vai orar também. Segunda área. Essa área aqui também é muito importante. Essa área aqui é a área familiar. Então, nós estamos falando de metas, baseadas em Provérbios 16:3, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, a gente vai organizar aqui, depois você vai consagrar ao Senhor quando você fizer o seu propósito com Ele. Então, a segunda área que nós estamos aqui falando, principal de uma vida, né? Com metas claras de propósito para o ano 2025, é a família. Então, primeiro Deus, agora vem a sua família, construindo relacionamentos fortes. Eu botei aqui, ter uma noite semanal de qualidade com a família. Gente, isso aqui não é assim, a gente já janta por jantar. Uma noite semanal de qualidade com a família. Jantar, devocional, filmes ou jogos, por exemplo. Eu vou tirar, e eu sempre tiro com o meu marido, com o meu filho. Olha que eu sou filha de Deus desde a minha... Olha a Lucinéia falando aqui, ó. Vou lendo para vocês os testemunhos que vão chegando. Vocês podem mandando aqui no chat. Deus tem mudado minha mentalidade em várias áreas. E olha que eu sou filha de Deus desde a minha mocidade. Então, com o conhecimento que ela vem buscando aqui e aprendendo, né? Tem crescido espiritualmente. Porque a gente pensa assim, eu sou crente, né? Desde o início, nasci no lar cristão, já está tudo resolvido. Gente, é outro nível, é outra coisa, é relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Exige de nós também que a gente doe nosso tempo, doe nossa devoção, nossa oração, nossa dedicação. Senão a gente fica no raso. A gente só vai ficar naquele relacionamento superficial. E Deus quer profundidade, né? Então vamos lá. A área familiar que nós estamos falando. Procure tirar um dia de qualidade na semana. Então, por exemplo, eu separo um dia que o meu marido e meu filho gostam de ver filme. E de vez em quando eles ficam, vem ver um filme com a gente, vem ver um filme com a gente. E eu, muitas vezes, não gosto de ver os filmes que eles veem. E eu falo assim, então vamos ver um filme que todo mundo consiga ver, né? E aí eles ficam ali procurando para que eu possa participar daquilo ali. Então eu observei que essa é a linguagem deles, para que eu possa estar ali com eles, com qualidade, vendo um filme, eles falando, a gente vendo e tal. Então eu vou procurar fazer isso com mais frequência. Vou tirar um dia na semana, a segunda-feira é o dia da gente ver filme. E esse filme pode ser em casa e pode ser no cinema. Eu já faço isso, mas eu vou procurar fazer com mais frequência, porque eu sei que essa é a linguagem deles, que eles sentem, já demonstraram isso, né, que gostam de eu estar ali perto deles. Então, eu vou dar atenção, eu desligo o celular e a gente vai viver aquele momento ali, faz umas fotos, faz até uns stories, no meu caso eu faço, mas depois eu falo, pronto, vamos viver. E aí é isso, qualidade, olhando para eles, dando atenção,
Isso é meta familiar, tá? Melhorar a comunicação, praticando escuta ativa. Isso aqui, a gente fala muito essa linguagem na comunicação, né, e também na psicologia. Escuta ativa. O que é escuta ativa? Ouvir com atenção e interesse. Então, eu estou ouvindo a pessoa e estou assim, pode falar. E estou aqui no celular, né? Realmente, isso é ruim. É ruim. Porque a gente não está demonstrando interesse no que a pessoa está falando. A gente até está ouvindo, está prestando atenção, mas tira um dia para melhorar essa comunicação com escuta ativa, ou seja, mostrando interesse pelo que eles estão falando, olhando no olho, fazendo comentário, nossa, tal, entende? Isso faz toda a diferença no relacionamento familiar, principalmente na atualidade, onde nós estamos vivendo esse tempo de tecnologia, tá? A tecnologia tem roubado esse tempo com a nossa família. Eu falo isso também de mim mesmo, tá? Essa cobrança também aqui. Então, melhora a comunicação, escuta ativa. Orar junto com a família ao menos uma vez por semana. Eu sei que isso aqui também é uma tarefa que requer muito manejo, né? Para a gente estar orando com a família, às vezes a família toda não é cristã, mas pode ser no momento que você vai, alimentação, né? No dia da alimentação em família. Falar, gente, vamos aproveitar e agradecer a Deus, o que a gente tem feito, né? Vamos orar aqui. Com jeito você vai chegando, né? Vai pedindo, vai mostrando, porque eu sei que às vezes, dependendo da família, tem rejeição, o pessoal não quer orar. Mas tenta fazer isso e daqui a pouco você vai ter um resultado positivo, né? Ó, melhora a comunicação. Deixa eu levantar aqui. Orar junto, planejar um evento especial. Isso aqui, gente, é algo que mudou a minha vida. E eu fiz dessa mudança, que foi tão boa na minha vida, um bem para o próximo. Como? Eu falei assim, poxa, eu tinha muita dificuldade de planejar viagem e celebrar com a minha família, né? A gente não fazia passeios longos, a gente não fazia viagem, por falta de planejamento. Então, a primeira vez que eu fiz esse planejamento, eu fiz com as mulheres que eu estava na frente da igreja. Eu falei assim, gente, eu vejo que vocês trabalham o ano todo aqui, a gente trabalha, faz isso, faz aquilo. Vocês também trabalham na vida de vocês secular, porque eu acompanho aqui a vida de vocês. E muitas não conseguem passear. Eu vou fazer um planejamento para a gente conseguir passear. Eu vou entrar em contato com as empresas, entrei em contato com a empresa do hotel, vou ver uma condição especial que a gente consiga fazer esse passeio para você e sua família. E aí eu fiz esse desafio, né? Foi, não foi? Meu marido até falou assim, mas será que você vai conseguir? Porque eu falei, pela fé. Foi bom para mim, eu fiz com você esse passeio, foi tão bom em família, eu vou trazer essa novidade aqui para elas. E aí eu fui, fiz o planejamento, né? Entrei em contato, consegui fazer com que a gente dividisse isso em 10 vezes para quem quisesse, né? E aí, quando aconteceu, eu lembro que na época, no primeiro passeio, teve uma família que foi a família toda. Foi a mãe, o pai, os filhos, o neto. E eles, poxa, foi maravilhoso. Falou assim, foi a primeira vez que nós passeamos juntos. E aí eles, daí para lá, eles começaram a fazer outros passeios. Isso é incrível. Por quê? Isso desenvolve relacionamento e memórias na vida dos filhos. Então, quando a gente investe em passeios, não é um dinheiro perdido. Porque a gente tem essa mentalidade, muitas vezes, achar que, esse dinheiro eu posso fazer isso. Mas você vai poder fazer isso outras vezes. Mas pelo menos uma vez no ano, planeja com a família toda passear, né? Isso traz memórias boas, afetivas, faz conexão, faz com que a sua família conheça. Tinha pessoas que, eu posso falar de mim mesma, né? Não tinha saído nunca nem do Rio de Janeiro. Só ali, só aqui, só no meu ambiente. Então, quando eu fui para outros estados, que eu fui passear, isso trouxe para mim outra visão. Poxa, legal, o interior é legal também, gostei daqui, gostei disso, gostei daquilo. Isso trouxe, abriu um caminho de possibilidades que os filhos podem ver que existe outras experiências fora daqui do local que eu vivo, entendeu? Então, isso é muito bom, proporcionar isso para a família. Então, a gente pode fazer isso. Pode ser viagens pequenas, viagens curtas, mas que seja planejada por vocês, tá? E eu tenho aqui dentro da mentoria, quem está fazendo a mentoria comigo, eu tenho uma imersão de restauração financeira, para poder te ajudar como você se organizar nas suas finanças, tá? Então, lição prática dessa área da família. Incentive as reuniões para avaliar como a família pode crescer junto espiritualmente e emocionalmente. O que você tem que fazer? Reúne a sua família. Como que a gente pode fazer, gente, para a gente crescer junto, para a gente poder
crescer espiritualmente, também emocionalmente, cuidar dessa área também em coletivo, conversando com eles. Tá? Nesses momentos que vocês estiverem, conversa, escuta o coração, escuta as pessoas falarem, aquela escuta ativa que eu falei, perceba como eles estão espiritualmente, perceba como eles estão emocionalmente, para ver o que você pode ajudar, tá? Prática de gratidão, encoraja cada membro a compartilhar algo pelo qual é grato diariamente. Então, outra meta que você pode aí trabalhar durante esse ano é falar, filho, filha, o que você pode dizer de gratidão hoje que Deus tem feito por você? Você lembra? Ou quando ele apresentar uma situação nova que aconteceu, que foi Deus. Poxa, Deus falou, filha, agradece ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse presente que ele está te dando? Então, incentive eles a serem gratos. Resolva conflitos com sabedoria. Ensina princípios bíblicos para lidar com desacordos. Vamos lá ler em Efésios? Olha o que diz Efésios. Quero ler com você aí. Efésios 4. Você que está em busca de uma meta com propósito, você vai ser essa pessoa dentro da sua casa. Ensina princípios bíblicos para lidar com desacordos. Vamos lá, Efésios, capítulo 4, versículo 26, fala assim, ó. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. O que ele está falando aqui? Não deixa para depois, vamos tentar trabalhar isso. Não deixar que a ira, que o sol se vire, ou seja, não deixe que isso vai ganhando proporção. Deixou para amanhã, deixou para amanhã. Amanhã a gente resolve isso, amanhã eu resolvo isso. Tenta trazer isso para o Senhor o quanto antes possível, porque vai criando raiz de amargura. Tá? Então, resolva conflitos com sabedoria. Exemplos bíblicos aqui, Josué, pode guardar esse texto bíblico aí, né? Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica como base aí de exemplo da casa de Josué. Se vocês querem servir a outros deuses, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Outra área, gente, terceira área aqui, com metas e propósitos para o próximo ano que você precisa observar. É a área da saúde. Essa aqui, vamos lá. Essa aqui é uma área que a gente precisa ter atenção. A Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, se eu não cuidar do meu corpo, se eu abandonar ele, não buscar ajuda, não cuidar, ele vai adoecer e pode falecer. Então, Deus nos deu uma palavrinha chamada arbítrio. Quem cuida, quem faz, somos nós. Então, Deus quer nos dar vida longa? Quer. Deus proporcionou isso? Sim. A Bíblia fala que até na velhice você vai dar fruto. Então, Deus nos preparou para nascer, desenvolver, amadurecer e envelhecer. Agora, a gente precisa cuidar da nossa carne, nossa saúde. Por quê? Porque ela adoece. Nós estamos nessa terra de pecado, aonde o pecado entrou na natureza e a natureza recebeu essa sentença de morte. Tá? Mas nós podemos cuidar da saúde. Então, aqui, vou dar algumas dicas aqui de meta. Ó. Adotar uma rotina de exercício. Gente, esse aqui é o meu desafio desse ano. Eu quero, já falei com meu filho, né? Eu fui na nutricionista para poder ela me orientar em relação aos hormônios, né? A minha alimentação. Então, fiz exames de sangue. Ela passou alguns suplementos para mim. Tem um, por exemplo, que você precisa ir nela. Eu vou mostrar aqui para vocês. É vitamina B12, ó. Essa B12, até tomo ela. A vitamina B12, ela desenvolve em você a parte cognitiva, mental, te ajudar, por exemplo, você que estuda muito, você que pensa, você que está ali sempre numa atividade, a vitamina B12. Mas você precisa fazer um exame de sangue, pedir, para ver como que está a tua B12. Anota aí. Queria ver como é que está a minha vitamina B12. Se ela estiver no nível baixo, olha aí, eu também tomo B12. A Josi falando. Gente, eu não sabia desse trem. Quando eu fiz meu exame, ela falou assim, ó, vou te passar a B12, que a B12 está muito lá embaixo, vai te dar um ânimo. Gente, e eu estava gastando muita energia por conta dos estudos, né? Faculdade também aqui, dos meus trabalhos online, que eu preparo material, estudo e live para vocês. Então, isso me ajudou. Então, gente, nem sempre vai ser espiritual. Pode ser hormonal, tá? Então, depois que você fez todo esse checklist, vai na nutricionista e fala, olha, eu vou, esse ano, quero me organizar, eu vou também entrar numa fase de jejum, fala para ela. O jejum que eu faço é um jejum espiritual, mas eu quero fazer de uma forma
organizada. Quais são as vitaminas que eu posso tomar? Então, quando eu não tomei as vitaminas nos primeiros jejuns que eu fiz, meu sangue ficou ok, porque limpou bastante coisa. Mas hormonalmente eu tive algumas perdas, né? Então, para não ter perda muscular, essas coisas, ela falou, você precisa fazer, musculação. Então, para poder, principalmente eu que estou no 50 a mais. Quem é o 50 a mais aí? Tem alguém 50 a mais aí? 50 anos? Olha aí. Nos 50 a mais tem que começar a fazer musculação por conta da nossa queda, né, de hormônio e de músculo, tá, gente? Aí eu falei, Jesus, eu tenho que entrar nessa. Aí eu vou na academia para poder ver um horário, né, que dê assim para ter menos gente, para poder eu estar lá. E eu vou. Aí falei, Felipe, você vai entrar, eu vou entrar junto com você para você poder a gente se incentivar um outro. Porque eu preciso fazer isso por necessidade do corpo, tá? Como a gente faz muito jejum, então eu perco também massa muscular, tá? Olha como é que Deus dá todas as coisas para nós, tá? Então isso é uma meta, põe isso aí. Priorizar uma alimentação equilibrada. Então, gente, só botar mais vegetais e reduzir o açúcar, você já vai estar, anos-luz. Reduz o açúcar e come mais vegetais. Come pelo menos uma fruta por dia. Realize check-up médico regular. Eu preciso também, agora no mês de janeiro, voltar a fazer meu check-up. Tá? Parte nossa, quem é mulher, né? Todas as áreas que a gente puder fazer, você faz. É teu corpo, você está cuidando dele, o templo do Espírito Santo. Estabeleça uma rotina de sono. Gente, preste atenção aqui na do sono. Ao longo da vida, a gente não dá muita importância para isso, porque a gente fala assim, não, tem muita coisa para fazer, eu tenho que dar conta disso. Mas Deus estabeleceu o descanso. E o sono, todos os especialistas do mundo, do universo, fala isso, tá? O sono, ele precisa ser dentro de 7, 8 horas. Thalita, como que eu faço? Porque eu não consigo ter sono cedo. Você vai precisar fazer a higiene do sono. Como que é a higiene do sono? Bom, vai chegando a parte da noite, né? 6 horas, 7 horas da noite, o nosso corpo, ele já começa a liberar o hormônio do sono. E a gente já começa... Quem lembra o nome? Eu esqueci o nome. Tem um hormônio Deixa eu ver aqui. O hormônio do sono. Melatonina. Isso, melatonina. Conhecido, né, como hormônio do sono, que é um hormônio que envolve diversos processos fisiológicos. Então, o nosso corpo, Deus já fez isso. Anoiteceu, já começa. E aí eu vou começando a preparar o sono para eu dormir. Por exemplo, se você vai estabelecer que eu vou dormir a partir das 21 horas, então eu já tenho que começar a diminuir, por exemplo, as luzes extremas da casa. Já começa a colocar meia luz na sala, por onde você for passando, né? Você já começa a diminuir as telas. Né? Começa a colocar, toma um banho, e muitas pessoas tomam um chá, porque você tomou um chá, você está mandando uma informação para o cérebro que você está se preparando. E entra para o seu quarto, na horário que você estabeleceu, já, mesmo sem estar morrendo de sono, e deita lá. O que você pode fazer? Botar para ouvir a Bíblia, na hora de dormir. Senhor, eu vou começar a ouvir. Se você não conseguir ouvir, deu sono muito, pagou, desliga. Amanhã, quando você acordar, você termina de ouvir. Tá? Se não consigo deitar e tal. Então, higiene do sono é isso. Eu vou preparando um ambiente para esse lugar. Eu não tinha esse conhecimento. Então, às vezes, eu ia dormir tarde, aquele já... Como que a gente acorda? Sem condição nenhuma. Entendeu? Sem condição nenhuma. Então, entenda que existe essa necessidade da gente praticar isso, tá? Então, põe isso aí como meta. Higiene do sono. Deixa eu ver aqui se tem... Quando eu faço isso, eu obtenho um grande resultado no sono. Eu durmo. Aí quando é 6 horas, eu estou despertando com qualidade, sem estar cansada. Isso dá um upgrade no teu corpo, na tua memória, no teu emocional. Então, assim, procura dar valor esse ano de 2025 no seu sono. Bota isso aí. No seu sono, tá? Você vai ver a diferença. Dica de milhões, tá? Dica de milhões. Vamos lá. Lições, então. Planejamento de alimentação. Crie um plano semanal de refeições.
que a gente falou das refeições saudáveis. Então, o que a gente pode fazer? Que eu também procurei fazer, às vezes eu consigo cumprir, às vezes não, né? Vou ser bem sincero. Eu crio uma planilha no domingo, que é o primeiro dia da semana. Eu crio uma planilha e boto na geladeira de toda a alimentação da semana, tipo assim, os pratos. Segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo. Mesmo que você mude. Quarta-feira eu vou fazer isso, quinta-feira... Eu planejo a alimentação. Porque eu já sei o que eu vou comprar, eu já sei o que eu vou usar, eu já sei o que eu vou fazer naqueles dias. Eu não fico desesperada o que eu vou fazer hoje. Já planejo. Aí boto lá na geladeira. Aí meu filho já sabe, deixa eu ver o cardápio de hoje. Já vai lá. Às vezes eu mudo. Mas, olha, isso dá uma organização pra gente tremenda. Tá? Faz na caneta mesmo. Segunda, terça, eu vou fazer isso. Quarta, eu vou fazer isso. Quinta. Pensa, você vai tirar meia hora do teu domingo para sentar e pensar sobre o que você vai fazer. Aí na segunda-feira você já vai, compra as coisas da semana, ou até mesmo no domingo mesmo, já compra as coisas da semana, já deixa na geladeira. Gente, isso ganha tempo. Isso é incrível. Então bota aí para você, tá? No exercício, encontre uma atividade prazerosa, né? Para movimentar o corpo, como caminhada ou dança. Margarita, pode dançar? Põe louvor na tua casa. E de vez em quando eu boto uns louvores gospel aqui, e aí eu vou arrumar a casa. Aqueles louvores bem, né, pentecostais. E ali eu fico dançando. É ou não é, Ana? Não é assim? E eu fico dançando e ponho uns, assim, meio sertanejo. E ali eu já movimento o corpo. Então, vamos embora. A gente está falando de planejamento, de cuidado. Descanse em Deus, né? Quando a gente fala de descanso, meditar na importância do descanso físico e espiritual. Então, Êxodo 20, de 8 até o 10. Medita aí também nesse texto. Êxodo 20. Olha o que diz aqui. De 8 até o 10. Lembra-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e nele faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. O que isso quer dizer para nós, gente? Descansa. Tem que tirar um dia da semana que você vai fazer nada. Claro, você tem que comer, né? Mas não é dia de você lavar, não é dia de passar, não é dia de cozinhar. É dia de você descansar, conversar, ver um filme, ir para a igreja, né? Então, é muito perigoso quando a pessoa tem uma rotina assim de segunda a segunda. Ela não tem nenhum descanso. Isso também não é bom. Deus estabeleceu um tempo de descanso. Se você está fazendo isso por um período, por uma situação específica, mas não seja isso um estilo de vida. Isso vai roubar a sua saúde, vai roubar o seu tempo. Tá? Grava aí o versículo, 1 Coríntios 6, 19, vosso corpo é templo do Espírito Santo.